CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de seguros. Eu converso com Fátima Lima, diretora de sustentabilidade da Mapfre no Brasil. A Mapfre é uma empresa global que atua no mercado segurador, no mercado financeiro, de saúde e assistência, em mais de 100 países e tem mais de 3 mil colaboradores no nosso país. Fátima, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Prazer é o nosso. Fátima, a gente sabe que a indústria de seguros é uma das mais afetadas pelas mudanças do clima, com muitas mortes e os prejuízos que são também muitos prejuízos materiais. A gente sabe que o valor das indenizações está cada vez mais salgado para as seguradoras. Inclusive, eu tenho dados aqui de que os eventos climáticos catastróficos tenham causado perdas ao setor de seguros em mais de 105 bilhões de dólares só no ano passado nos Estados Unidos. Como é que vocês lidam com esse desafio, sabendo que as mudanças climáticas tendem a se agravar nos próximos anos? Sim, Rosana, essa é uma boa pergunta. Inclusive, é um tema que está sendo realmente discutido, debatido, né? Existe uma reflexão muito importante dentro do setor de seguros como um todo, né? As mudanças climáticas, sim, estão batendo a nossa porta, né? Estão batendo a porta das seguradoras e é um tema global, né? Eu faço parte aí de um board mundial dos princípios para a sustentabilidade na indústria de seguros, é um órgão da ONU, né, responsável pela questão ambiental no setor de seguros. E, assim, pela importância e urgência, né, as mudanças climáticas, sim, elas são percebidas, né, como uma das grandes ameaças para o nosso setor e, como resultado, aí, um movimento cada vez maior e relevante das organizações começa, então, a buscar novas formas, né, de relacionar o nosso negócio com as questões climáticas, né? É um tema realmente extremamente debatido hoje no setor de seguros, preparar as equipes, principalmente as equipes atuariais, as equipes das áreas técnicas, né, e de negócio das companhias, para enxergar um pouco mais à frente, ou seja, como precificar um risco considerando as questões climáticas. Esse realmente é um desafio, né? Eu também faço parte aí de uma comissão de integração ESG da Confederação Nacional de Seguros, onde as principais e grandes companhias, enfim, do setor do mercado brasileiro estão discutindo essa questão e como nós vamos integrar as questões climáticas no dia a dia do negócio de seguros em todos os ramos onde nós atuamos, né? O setor de seguros, como tomador e gestor de risco, né, é fundamental a gente entender os impactos das questões climáticas no nosso negócio e as possíveis ocorrências, né, que elas podem causar aí, enfim, no dia a dia, no futuro, enfim, como que a gente vai aumentar a nossa resiliência, né, a resiliência das nossas operações, considerando as questões climáticas. As questões climáticas já são, não é de hoje, enfim, há 10 anos a gente já vem falando sobre isso, né? Em probabilidade e impacto, tanto o setor financeiro quanto o setor segurador, ele vem sofrendo, sim, e não tem, assim, uma equação correta. A gente está aprendendo no dia a dia como analisar, como entender, né, os grandes desafios climáticos na nossa operação. Você me diz então que não existe uma fórmula para precificar esses riscos diante das ameaças das mudanças climáticas, mas para onde está indo esse movimento? Você poderia me dizer, por exemplo, que o setor olha com muito rigor a questão da inovação para encontrar soluções para lidar com essa incerteza relacionada ao clima? Sim, sim, acho que é como eu falei, há quase 10 anos, né, essas questões ambientais, elas figuram entre os principais desafios globais, né, divulgado aí anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, sendo indicado aí como um dos principais
temos um dos temas mais preocupantes em termos de percepção de risco, né, de probabilidade de ocorrência e impacto. Eu sempre digo que a sustentabilidade é um vetor importante para a inovação. Sim, né, nós discutimos isso em âmbito de setor de seguros, como que nós podemos, né, inovar o nosso portfólio de produtos, olhando os principais riscos, né, que a gente já está, enfim, considerando, de fato, na nossa operação. Acho que a sustentabilidade, ela é, sim, um vetor para inovar. O mercado ele já está se movimentando muito nesse sentido, né, já está colocando na sua estratégia de negócio, né, a integração desses riscos climáticos, mas, como eu falei, não é uma equação simples, isso não só no Brasil, mas, enfim, no mundo todo, né, a gente está aprendendo a como lidar, né, com essas variáveis climáticas tão importantes para o nosso setor. Né, dimensionar um risco climático não é fácil, né, o nosso grande desafio é realmente entender, tentar integrar na nossa estratégia como essas mudanças climáticas podem realmente impactar o processo de análise e subscrição de um risco, na regulação de um sinistro, né, e também na inovação para criar oportunidades e novos produtos e serviços de uma empresa. Muito bem. Fátima, vocês da Mafre decidiram não mais investir ou segurar empresas baseadas em combustível fóssil, empresa de carvão, gás e petróleo, né? E aquelas que não estejam implementando um programa, um plano de transição energética. Também se comprometeram a não oferecer seguros à construção de usinas de geração de energia carvão, nem à exploração de novas minas de carvão. Tem alguma exceção com relação a essa norma, essa diretriz da empresa? Não existe nenhuma exceção, né, Rosana? Acho que essa é uma orientação, né, corporativa, uma determinação em nível global, e esse tema está dentro da nossa linha de negócio sustentável, ou seja, faz parte de compromissos públicos assumidos globalmente, né? Por exemplo, a gente tem aí, esse mês, nós entramos na Net Zero, né, Net Zero Insurance Alliance, que enfim, é um grupo aí de 20 grandes empresas em nível global, né, que até 2050 tem que descarbonizar a sua carteira, né, e esses compromissos que a Mafre assumiu em nível global, né, vai contribuir muito para essa descarbonização da nossa carteira, né, de seguros. Então, enfim, não segurar mais na construção de novas plantas de geração elétrica, de energia elétrica que funcionem com carvão, é uma das, né? Mas a gente tem aí compromissos públicos muito abrangentes, né? E que as nossas áreas de negócio, principalmente as áreas de grandes riscos, né, da nossa empresa, tem que perseguir, né, nos próximos anos. Esses compromissos eles foram publicados agora nesse ciclo, nesse triênio de 22 a 24, né, não investir em, enfim, empresas, como você falou, com planos de expansão de energia, com mais de 300 megawatts à base de carvão, né, não investir em empresas que obtenham até 20% ou mais dos seus prêmios, né, por meio da extração ou produção anual de carvão térmico, são compromissos que a gente realmente vai perseguir e não existe exceção. Agora, Fátima, eu pergunto porque a gente nota de fato uma tendência mundial no sentido do desinvestimento em empresas que ainda são lastreadas por combustível fóssil. Mas dependendo do estágio de desenvolvimento de determinado país e a sua eventual dependência do carvão, muitas vezes você acaba por penalizar toda uma população. Então, realmente é uma situação difícil, uma sinuca de bico aí para uma seguradora, né? Realmente, é uma situação difícil, mas é o que a gente tem colocado aqui, que esses compromissos, eles são parte para que a Mafre possa deixar uma empresa melhor aí para as futuras gerações, né? Eu também sou a favor, né, de uma boa relação com o cliente, ou seja,
eu acho que se a Mafra está fazendo bem a sua parte, a gente tem que, na verdade, construir, né, uma relação de boas práticas com o outro lado. Eu também sou a favor disso, né? Esses compromissos globais, eles realmente são estão muito consolidados, né, do ponto de vista de negócio, mas, por outro lado, a gente tem feito um trabalho de acompanhamento também junto com a nossa cadeia de valor. Por exemplo, as nossas oficinas, a gente tem um programa muito consolidado de relacionamento com as nossas oficinas, as oficinas que atendem a Mafre, né, dentro da sua carteira de negócios. As oficinas, enfim, tem um ponto sensível, né, com a questão ambiental. A gente tem feito um trabalho de aproximação, de formação, né, dessas oficinas mecânicas, tem promovido, né, uma formação, por exemplo, de uma economia mais circular, né? Então, esse trabalho, né, de relacionamento, boas práticas com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, a gente tem feito muito bem também, né? Porque o que é bom para a Mafra é bom para eles, enfim, e o que a gente quer é realmente, né, integrar as questões socioambientais na estratégia de negócios da nossa cadeia de valor, né, dos nossos stakeholders. A gente quer fazer o bem e também quer que a outra parte faça o melhor possível para que a gente possa deixar, né, a nossa operação e o nosso negócio mais sustentável. Muito bem, nessa linha eu quero te fazer exatamente essa pergunta. O fato de vocês eventualmente excluírem do portfólio companhias poluidoras e focarem naquelas que possuam planos de transição energética claros e confiáveis, ajuda a empresa, ajuda a Mafre e qualquer outra seguradora a se alinhar à agenda ESG e cumprir com os compromissos relacionados à pegada de carbono. Mas, por outro lado, essa medida também funciona como um mecanismo de proteção. Exatamente, é um mecanismo de proteção também. Né? Eu acho que é aquilo que a gente colocou. Enquanto gestor, né, e tomador de risco, acho que a gente naturalmente precisa entender, né, os riscos da nossa operação, né, os riscos que emergem da nossa operação e tentar mitigar da melhor forma possível, né? Então, melhorando processos, né, entendendo a frequência, a severidade, né, de todos esses riscos que impactam no nosso entorno, no nosso ecossistema e tentar melhorar, né, todas as partes que estão dentro da nossa cadeia de valor. Então, enfim, e muitas seguradoras já vêm se estruturando, né, há algum tempo para lidar, né, com essas questões socioambientais. A Mafre, ela é uma das pioneiras nesse sentido, mantendo essa agenda, né, ASG e o impacto desses fatores socioambientais, socioeconômicos no negócio e no dia a dia. Não é uma questão fácil, né? A liderança, a alta liderança da Mafre, ela está 100% envolvida, né? Inclusive, esse ciclo 22-24, a nossa estratégia de sustentabilidade, ela foi toda construída, né, de uma forma integradora e participativa, levando em conta, né, uma reflexão profunda e estratégica dos impactos da nossa operação, aí tanto na questão social, enfim, ambiental, e foi uma construção muito importante que a gente conseguiu aí chegar a linhas de atuação e os objetivos materiais da nossa operação, né? Já que você tocou nesse ponto do comprometimento da alta liderança, né, que faz parte do pilar de governança da empresa, eu queria que você comentasse aqui com a nossa audiência sobre a decisão de atrelar a remuneração variável dos executivos a metas de sustentabilidade. Isso tem sido uma tendência de mercado, não só no seu setor, né, em outros segmentos também. E a boa notícia é que vocês decidiram fazer isso com os 250 principais diretores do grupo no mundo todo. Como é que tem sido esses resultados, hein, Fátima? A turma tem se animado aí, sabendo que se cumprir as metas de sustentabilidade, o bônus no Natal vai ser robusto? Olha, é uma jornada, né, Rosana? É uma jornada e sem o envolvimento da alta liderança,
né, as questões ASG, elas não caminham, né? Eu acho que é uma coisa que eu sempre digo, a gente tem que sair da zona de conforto, né? A gente tem que ter um brilho nos olhos e a gente tem que enxergar um pouco mais à frente, né? Além do contrato que nós temos com a empresa. Então, assim, foi realmente um grande marco, né? Um grande passo para a Mafre esse ano, dentro da estratégia de sustentabilidade, implementar indicadores ESG na remuneração dos executivos da empresa. São 250 executivos, como você mesma colocou aí, que terão suas metas atreladas às questões ESG. Então, a sustentabilidade aqui na Mafre, as questões socioambientais e reputacionais, elas estão dentro do nosso mapa estratégico, né? Porque se a sustentabilidade não está integrada na estratégia da empresa, ela não acontece. Então, a nossa estratégia de sustentabilidade, ela está muito clara dentro do mapa estratégico e direcionada e integrada nas diferentes áreas de negócio, né? Qual que é a materialidade, o compromisso de uma área de automóvel, de uma área de grandes riscos, né? De uma área de fornecedores, enfim, cada diretor é sponsor de um objetivo dentro do plano de sustentabilidade. Então, as metas, na verdade, elas atrelam, de fato, um compromisso, né, de cada executivo da empresa para um propósito único, né, que é deixar realmente uma empresa melhor amanhã para as futuras gerações e fazer do nosso negócio um negócio rentável, mas com impacto socioambiental. Interessante porque os executivos brasileiros estão muito abertos, né, Fátima? Então, muito realmente dispostos a implementar a agenda ESG, buscando informação, trabalhando duro para promover essa transformação. Isso está realmente consubstanciado em várias pesquisas de grandes consultorias. Como é que você sente esse apetite dos nossos profissionais aqui no Brasil? Olha, é aquilo, né? Se a liderança não tiver muito claro o seu papel aí de indutor, né, dessa transformação necessária, né, para que uma empresa seja perene na sua trajetória, fica difícil a empresa perdurar aí ao longo do tempo. Eu acho que existe sim um apetite muito grande, né, para uma mudança, existe um apetite, né, para inovar, né, enxergando um pouco mais essas grandes variáveis, né, socioambientais, e isso eu tenho percebido ano após ano aqui dentro da Mafre, né? A participação dos nossos executivos é cada vez maior, né? O setor de seguros, né, a gente é um setor, né, está mudando, mas é um setor conservador, né? A gente percebe que existe já uma evolução importante nesse sentido, né? De uma mudança de mindset aí, para algo um pouco mais de futuro, né? Sustentabilidade é você olhar para frente, é você inovar, né? Acreditando na perenidade do seu negócio. Inclusive agora a gente tem um movimento importante, né? Também do nosso órgão regulador, né? O nosso órgão regulador, a SUSEP, né? Tem como foco principal aí as discussões ASG, né? Principalmente aquelas relacionadas às mudanças climáticas. Nós temos aí uma consulta pública que foi lançada esse ano pelo órgão regulador e ele está realmente fomentando essa agenda. Esse ano nós temos aí o lançamento dessa política de sustentabilidade para todo o setor de seguros, né, para discutir realmente as principais preocupações, né, que giram em torno aí do nosso setor de seguros. Então, a agenda dentro do setor ela está realmente bem avançada já, né? E agora o nosso órgão regulador vem cada vez mais, né, buscando essa integração e buscando realmente a perenidade do setor, né? Agora, Fátima, você disse que o setor está mudando, mas ele ainda é conservador. E aí eu te pergunto, o que que realmente pega? O que que falta para que haja um alinhamento total à agenda ESG, considerando que investimento não é algo, digamos assim, entrave, né, que cause um entrave para o segmento? Não, não, não. Enfim, como eu falei, né, a gente tem sim avançado numa agenda muito positiva, né, com o setor aí de seguros.
Como eu disse, eu tenho aí uma função também dentro do setor, presido a Comissão de Integração ESG, e eu vejo, sim, as empresas de seguro à frente já, né, com iniciativas importantes, né, olhando os segmentos importantes da sociedade, né, olhando os gaps, né, de seguros para segmentos importantes da sociedade, que é o caso, por exemplo, da MAFRE, né? Nós temos dentro aí da nossa estratégia de sustentabilidade a questão da inclusão, né? A inclusão de segmentos, como, por exemplo, a inclusão de populações mais vulneráveis, como, por exemplo, a implantação de um microseguro, né? A gente está estudando isso fortemente dentro de um braço, né, da inovação, dentro dessa questão social da sustentabilidade, é oferecer produtos que atendam a uma demanda social, né? É não olhar o canal de distribuição, e sim olhar a demanda social que parte de segmentos mais vulneráveis. Assim como, por exemplo, né, a inclusão da longevidade, né, dentro da nossa estratégia de negócio, né, olhar o público sênior, né, dentro do nosso portfólio de seguros, quer dizer, então, isso é inovar, né, é a gente também integrar dentro da nossa estratégia comercial outros segmentos da população que estão emergindo e que são necessários, né, incluir na nossa estratégia para que a gente possa oferecer a solução ideal, né, para esses públicos. Vamos lá falar Isso desse está acontecendo. microseguro, Fátima. Agora eu fiquei animada aqui para saber em que termos vocês estão pensando. Esse microseguro, conta pra gente. Olha, microseguros é um projeto novo, né? Um projeto que a gente tem discutido aqui. A gente vai trabalhar numa cocriação, né? É um produto, é um seguro, na verdade, que atende, como eu disse, uma demanda social, né? A gente tem um potencial gigantesco, né? Que ainda não está sendo trabalhado dentro da organização, né, que são os públicos mais vulneráveis e que têm apetite também, né, para risco, têm apetite para ter um seguro, né? Então, esse é um tema também que está na nossa estratégia, a gente tem estudado muito, aprendido muito, né, e em breve nós vamos ter aí novidades nesse sentido. Fátima, eu sei que vocês têm, com relação à gestão de pessoas, a meta de reduzir a desigualdade salarial de gênero até o ano de 2024. Eu te pergunto como está a representatividade feminina hoje na MAFRE Brasil, na alta liderança. Esse é um dos projetos estratégicos dentro do pilar social da estratégia de sustentabilidade, e a diversidade é um tema que ele vem sendo tratado de forma muito consistente dentro da MAFRE a nível global, é um instrumento de transformação social, faz parte da nossa cultura, né? E em 2020 a companhia ela assinou um pacto também, Rosana, com a ONU Mulheres e se comprometeu, né, globalmente assegurar aí 45% das vagas em postos de responsabilidade. E hoje, né, no Brasil, nós já ultrapassamos essa meta, nós já possuímos mais de 54% de profissionais em cargos de liderança. Nós temos aqui um comitê também de gênero, né? É um programa de liderança feminina criada para capacitar, preparar as mulheres da MAFRE, né, para evoluírem na sua carreira. Em sua primeira edição, aí a gente em 2020, o projeto já capacitou 34 mulheres, né, e 3 dessas colaboradoras capacitadas já foram promovidas dentro de uma turma aí grande de mulheres, enfim. Então, a MAFRE tem muito claro esse compromisso, né, e a gente vem evoluindo, né, eu acho que realmente é um tema importante dentro da nossa estratégia. E no mercado como um todo, a gente enxerga que a mulher ela vem ganhando um espaço importante. Nessa comissão que eu comentei de equidade de gênero dentro da MAFRE, ela é formada por executivas, né, diretores. Dentro desse comitê, nós temos o CEO da MAFRE
e também o diretor de recursos humanos, que é um grupo extremamente qualificado, responsável por analisar, criticar, aprovar propostas, né, além de garantir a manutenção de uma cultura, né, de equidade de gênero dentro da Mafra. E não só com relação à equidade de gênero, né, Fátima? Porque uma empresa como a sua tem no pilar de diversidade e inclusão outros compromissos, como, por exemplo, equidade étnico-racial, a questão também da diversidade neurológica, capacitismo, etarismo, né, uma série de outras questões relacionadas à agenda na frente social. Exatamente, a gente busca, né, estreitar, ou seja, quebrar, né, essa lacuna da diversidade, enfim, a gente precisa aproximar esses temas tão importantes dentro da nossa estratégia. Então, é estreitar essa lacuna social e promover realmente a inclusão, a diversidade dentro de toda a nossa estratégia, né, transformando as pessoas aqui dentro. Agora, Fátima, a gente sabe que é um setor muito bem estruturado. Sobre as suas operações internas, o grande desafio é você conseguir exercer o seu poder de influência para integrar a cadeia indireta, formada pelos parceiros e colaboradores. De que maneira a Mafre pode exercer essa influência? Uhum. Olha, nós já atuamos, né, de uma certa forma, há alguns anos, envolvendo a nossa cadeia de valor, Rosana. Nós temos um programa chamado Academia de Sustentabilidade, né, onde nós nos aproximamos de toda a nossa cadeia, como, por exemplo, os corretores de seguro, os nossos fornecedores de negócio, né, todos os nossos fornecedores de negócio, por exemplo, já são homologados, né, com os aspectos ASG. Então, o nosso ecossistema, né, de fornecedores de negócio já está muito próximo, né, da gente. A gente está fazendo uma formação muito qualificada para que a gente mitigue risco socioambiental e que também promova, né, o acesso à informação de qualidade aos nossos stakeholders, né? Então, a gente promove encontros anuais, né, com os nossos parceiros de negócio. A gente promove uma comunicação também muito assertiva por meio do nosso relatório de sustentabilidade. Eu digo que um relatório de sustentabilidade ou os informes integrados, né, socioambientais, eles são os principais instrumentos de comunicação com os stakeholders. E eu sinto, ano após ano, que esse documento ele vem sendo cada vez mais acessado, né, pelos diferentes públicos, né, que têm contato com a Mafre, porque as pessoas querem entender, querem saber quais são os principais indicadores socioambientais daquela empresa, quer saber o que aquela empresa está desenvolvendo em termos de, enfim, para a sociedade, enfim, o que ela está contribuindo para a questão ambiental, o que é material para ela. Então, a nossa comunicação, né, com os nossos stakeholders, ela também é bem próxima, por meio desses encontros, por meio das informações qualificadas que nós disponibilizamos aí por meio dos nossos canais de comunicação. Então, a gente vem, sim, se aproximando cada vez mais desse nosso ecossistema, né? Porque a sustentabilidade é um aprendizado. Dia após dia, a gente vai descobrindo, né, boas oportunidades, a gente vai descobrindo como mitigar risco da nossa operação, como fazer uma boa gestão do nosso risco, né? E a gente tem que identificar realmente os parceiros que atuam dentro da nossa operação e qualificar dia após dia. Fátima, quero te agradecer muito a sua presença aqui no CBN Sustentabilidade e te encontrar numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Rosana, pela oportunidade. Eu conversei com a Fátima Lima, diretora de sustentabilidade da Mafre no Brasil. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Letícia Valente. Nos trabalhos técnicos, Anderson Wendel, o Tico, e na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade.
com Rosana Jatobá.